endividamento das famílias avançou neste ano e bateu um recorde. Em meio à corrida eleitoral para presidente da República, limitando a capacidade, inclusive, de consumo da população e impulsionando a inadimplência. O próximo presidente eleito, inclusive, vai ter que lidar com esse tema de forma muito contundente. Segundo a Confederação do Comércio, por exemplo, de Bens e Serviços e Turismo, a CNC, o número de famílias endividadas atingiu 79,3% do total de lares no país em setembro. Nas casas com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento superou aos 80%. Nós vamos conversar agora com o Cleiton Silva, ele é economista, professor de economia da Universidade Estadual de Feira de Santana, para comentar sobre esse assunto. Ele vai falar em nome de Somorões. Estamos trabalhando também com madeiras serradas e aparelhadas em geral, ripas e barrotes, Guajará e Massaranduba. A Somorões também é indústria e comércio de eucalipto tratado, móveis rústicos, cancelas, coxos, portas de baia e outros. Agora também com essa novidade, que é trabalhar com madeiras serradas e aparelhadas. Somorões, na BA 052, quilômetro 3, Estrada do Feijão, entroncamento de Jaguara, ali 998590765, na Estrada do Feijão, a direção do meu amigo Lino Cordeiro, que está de rádio ligado, acompanhando a gente aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Obrigado, Lino, também pelo carinho da audiência. Então, vamos agora conversar com o professor Cleiton Silva para falar sobre essa questão do endividamento. Mas o problema está no endividamento ou na inadimplência, professor? Então, de fato, o endividamento familiar tem crescido muito no Brasil nos últimos meses. Mas eu acho que essa informação por si só, ela não diz muita coisa, porque eu entendo que o ato de se endividar, ele não é necessariamente ruim. O endividamento, ele passa a ser um problema, e até mesmo um problema grave, quando uma pessoa endividada, uma família endividada, vira inadimplente. Quando ela não consegue pagar completamente as suas prestações e fica com as suas contas em atraso. O superendividamento e também inadimplência, elas costumam a trazer sérias consequências econômicas e também emocionais, psicológicas, tanto para a pessoa que está endividada, superendividada, quanto para o seu entorno, famílias e até mesmo amigos, né? A impossibilidade de uma pessoa arcar com suas dívidas, com suas obrigações financeiras, com aquilo que ela ganha de salário, com seu rendimento, com seu patrimônio, é algo que de fato deve ser levado muito a sério. Então, feita essa ressalva, né, que o endividamento administrável ele pode ser algo, né, normal, algo comum numa sociedade desenvolvida, e o superendividamento e a inadimplência é algo grave. Eu diria que os principais fatores associados com esse aumento do endividamento familiar no Brasil hoje, eles são basicamente três fatores e não necessariamente nesta ordem que eu vou dizer. O primeiro é o rendimento médio real do trabalhador brasileiro. Ele tem caído recentemente. Na verdade, do final de 2020 até aqui, o rendimento médio real do trabalhador brasileiro tem caído e o poder de compra do salário mínimo ele tem se deteriorado muito, não só de 2020 até aqui, mas como na verdade nos últimos 4, 5 anos. A diminuição do poder de compra do salário e também do salário mínimo, ela implica, no meu entender, numa redução do consumo, né? Menor quantidade de bens e serviços que as pessoas podem comprar, adquirir com aquele salário, e também eu acho que implica em mais endividamento e até mesmo transformar o risco de transformar a situação de endividamento administrável em uma inadimplência, em um superendividamento. Com isso, eu acho que essa queda do rendimento real do trabalho do salário mínimo, mesmo no caso das pessoas empregadas, elas vão ter mais dificuldade em honrar seus compromissos financeiros na data que ela acordou. O segundo fator, eu diria que é o aumento da taxa de juros, que desde o início de 2021 até aqui,
A taxa de juros tem subido muito no Brasil e isso foi feito pelo Banco Central para mitigar o problema da aceleração inflacionária. É importante ressaltar que os juros no Brasil hoje é um dos maiores do mundo e juros altos, né? E por muito tempo ele encarece o crédito, ele dificulta, não as pessoas adquirirem bens duráveis, até mesmo imóveis, encarece a prestação e aumenta a chance das pessoas se complicarem, as famílias se complicarem em suas contas, em suas dívidas passadas, e as dívidas novas elas serão mais caras, mais difíceis de ser pagas, né? Então, se por um lado o aumento dos juros ele ajuda a estabilizar as expectativas inflacionárias, por outro lado ele tende a agravar a situação de endividamento não só das famílias, mas como também do próprio governo. E o terceiro fator, que na verdade eu acho que está associado muito aos dois que eu citei anteriormente, é a inflação. Inflação elevada, que a gente tem observado aí com mais ênfase do início de 2021 até aqui. É importante ressaltar que a inflação alta em aceleração não é um problema só do Brasil, é um problema internacional. Inclusive está preocupando o mundo desenvolvido, os países ricos, e a inflação alta ela está ligada também com o poder de compra do salário mínimo, do salário médio, das pessoas que estão empregadas, ou até mesmo das pessoas que estão recebendo auxílios do governo, que estão recebendo algum benefício social. O poder de compra desse benefício diminui. Então, é importante dizer que inflação, juros e a própria queda do poder de compra do salário são coisas que estão interligadas e acontecendo aí de 2020, 2021 para cá. Dado esse contexto, né, esse macro cenário, qual é o meu prognóstico? Eu diria que, caso esse cenário mais recente, que a gente está observando aí nos últimos 3 meses, de desaceleração forte da inflação, se consolide e se expanda até o ano que vem. É bom lembrar, estamos com 3 meses consecutivos de deflação, de diminuição do nível de preços. E, além dessa desaceleração da inflação, o desemprego ele continua em queda. Também é importante lembrar, o desemprego da força de trabalho no Brasil tem caído sistematicamente desde ali 2021. Eu vou esperar que no ano que vem, não é, em 2023, o nível de superendividamento das famílias e de problemas associados com a inadimplência ele seja menor do que esse ano. É importante dizer, evidentemente, que esse não é um cenário garantido para 2023, de inflação convergir para a meta, Banco Central diminuir os juros, o desemprego continuar caindo e, eventualmente, o poder de compra dos salários, inclusive do salário mínimo, ele aumentar. Não é um cenário garantido, porque o cenário econômico hoje, quando a gente olha para frente, tanto para o Brasil quanto para a economia internacional, ele é muito incerto. De acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em setembro de 2022. O equivalente a 64,25% milhões de pessoas, um novo recorde da série histórica do levantamento realizado há 8 anos. O alto patamar de endividamento e de inadimplência acontece em um momento de puxada nos juros para conter a disparada da inflação. A taxa básica da economia fixada pelo Banco Central está em 13,75% ao ano, maior patamar nos últimos 6 anos. Com isso, a taxa média de juros cobrada pelos bancos é a maior desde março de 2018
e no caso do cartão de crédito rotativo é a mais alta em 5 anos. Essa linha de crédito, a mais cara do mercado, por exemplo, nesse momento, é utilizada principalmente por pessoas com renda inferior a 2 salários mínimos, o que tira então o poder de compra dessas pessoas. Palavras do professor Cleiton Silva, da Universidade Estadual de Feira de Santana, falando um pouco sobre economia aqui no nosso programa Bom Dia Feira, sobre o endividamento das famílias que avançou este ano e bateu recorde, mas segundo o professor, o superendividamento ou endividamento não passa a ser tanto o problema como nesse momento que se fala muito sobre a questão da inadimplência, que é impulsionada exatamente pela questão do endividamento. As pessoas acabam não tendo condições de pagar e aí aumenta a inadimplência. Nós falamos em nome de Somorões, indústria e comércio de eucalipto tratado